A santidade é o rosto mais belo da Igreja. Queridas irmãs e irmãos, com esta inspiração da exortação apostólica Gaudete et Exsultate, com a Igreja e como Igreja, celebramos a solenidade de todos os santos e santas. Essa celebração é um convite a mergulharmos no mistério da comunhão dos discípulos e discípulas de Jesus, em especial referência àqueles e aquelas que nos precederam no abraço de Abba. Eles são para nós testemunhas luminosas que inspiram nosso itinerário de santidade, tecido no cotidiano da vida. Essa é a nossa fé. Cremos na comunhão dos santos. A primeira leitura do livro do Apocalipse nos fala da multidão dos servos de Deus marcados com o sinal do Cordeiro, diante de quem eles estão em pé e proclamam o seu louvor e adoração. Carregam consigo os sinais da fidelidade vivida em meio à tribulação. Essa passagem nos recorda que a santidade é, em primeiro lugar, dádiva. Somos santificados naquele que é santo. A multidão incontável dos santos, 144.000, não se constitui a partir de atributos de nação, povos, tribos ou línguas, mas é a participação de todos na caridade redentora do Cordeiro. Isso nos move a refletir sobre como temos assumido, pessoal e comunitariamente, a precedência do dom em nosso caminho de santidade. Essa perspectiva contrapõe a lógica da autorreferencialidade, exclusivismos e disputas que por vezes marcam nossas relações sociais e eclesiais. Ela nos previne do risco de nos sentirmos mais santos, mais puros, mais dignos, mais eleitos em relação aos demais. A salvação pertence ao Cordeiro. A mística da dádiva nos educa para a vivência da comunhão, na celebração aprendente do testemunho daqueles e daquelas que já estão do outro lado do altar. Ela também nos sustenta na vivência da vocação comum recebida no batismo, como nos exorta a segunda leitura da primeira carta de São João. Vejam que mostra de amor o Pai nos tem dado, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. No Evangelho proposto para essa liturgia, a comunidade de Mateus nos apresenta o caminho das bem-aventuranças. Nelas encontramos o referencial espiritual e ético para vivermos a nossa vocação de filhos e filhas de Deus. Como igreja peregrina, elas são nosso programa de vida e orientam a nossa presença e ação em meio às tribulações que acompanham o nosso tempo. No horizonte da mística da dádiva, Jesus proclama bem-aventurados, aqueles e aquelas que rompem com a lógica de identidades e relações baseadas em privilégios e interesses. São bem-aventurados os que assumem a pobreza de espírito como entrega confiante à graça e à providência, que os permite viver assim a solidariedade afetiva e efetiva para com os pobres da terra. São bem-aventurados aqueles que, pela mansidão, contrapõem o orgulho e os discursos de ódio que deflagram os conflitos e inflamam as guerras. São bem-aventurados os que choram porque suas lágrimas representam a ruptura com a cultura da indiferença e a disposição de se deixar mover, comover pelas dores do mundo e da terra. São bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque revestem de genuína esperança os caminhos atrofiados pelos fatalismos e pela descrença na força do bem, diante das estruturas de morte. São bem-aventurados os puros de coração, porque fazem da sua abertura interior e reta intenção uma escola de gratuidade. São bem-aventurados os promotores da paz, porque diante dos desencontros de um mundo tão diverso, são arautos da reconciliação das diferenças
e da cura da memória ferida. São bem-aventurados todos e todas que assumem na liberdade e na fidelidade as perseguições e incompreensões consequentes à vocação assumida. Deles e delas é o reino dos céus. Revisitemos nesse dia, com nossa memória orante, o caminho evangélico dos santos e santas que a Igreja nos apresenta como nossos intercessores e intercessoras. Aqueles e aquelas a quem foi concedida a honra dos altares, mas também os santos ao pé da porta. As mulheres e os homens próximos às nossas histórias, geografias e realidades. Como nos exorta o Papa Francisco, deixemo-nos estimular pelos sinais de santidade que o Senhor nos apresenta através dos membros mais humildes deste povo. No espírito da comunhão sinodal, coloquemo-nos à escuta do Espírito, que continua a derramar os dons da santidade sobre todo o povo de Deus, na geração daqueles e daquelas que, como nos diz o Salmo, por amor e no amor, buscam a sua face.